Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus hoje se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 ao 20. Depois que João foi preso, Jesus se dirigiu para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: O tempo se cumpriu e o reino de Deus está perto. Arrependam-se e acreditem no Evangelho. Enquanto caminhava na beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, o irmão de Simão. Eles estavam lançando a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: Venham após mim, e farei de vocês pescadores de gente. E deixando as redes, eles imediatamente o seguiram. Caminhando um pouco mais, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que também estavam no barco, consertando as redes. Jesus logo os chamou, e eles, abandonando o pai Zebedeu no barco com os empregados, foram atrás de Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra de Deus hoje vem falar que Jesus ele dizia: o tempo se cumpriu e o reino de Deus está perto. No fundo, esse reino de Deus é o próprio Jesus, aquele que veio, que morreu numa cruz por cada um de nós, que morreu pelos nossos pecados. E aqui, Jesus, ele já é adulto. E ele diz mais: arrependam-se e acreditem no Evangelho. Aqui é o próprio Jesus dizendo: arrependam-se. É preciso que a gente se arrependa dos nossos pecados. E que a gente acredite no Evangelho. É o próprio Jesus nos pedindo isso. Muitas pessoas falam que sabem os versículos, que sabem tudo de cor. Mas do que adianta você saber tudo de cor e não viver? O Evangelho, ele é a própria palavra de Deus que nos santifica. A palavra de Deus é a salvação para cada um de nós. É por isso que é importante a gente acreditar, a gente crer e viver. E a palavra de Deus diz mais, que Jesus ele caminhava na beira do mar da Galileia e ele viu Simão e André. E eles eram pescadores, eles estavam lançando a rede. E Jesus diz para eles: Venham após mim, e farei de vocês pescadores de gente. Aqui Jesus ele inverte. Eles estavam pescando peixes. Então Jesus fala para eles: Venham após mim, e farei de vocês pescadores de gente. E é aqui que Jesus ele chama os primeiros discípulos. E eles vão, eles seguem a Jesus, eles deixam o que eles estão fazendo para irem junto com ele. E aqui é possível perceber que ele não chama o Simão de Pedro, pois aqui ele ainda é Simão. E mais na frente, que o seu nome vai ser alterado para Pedro. Pedro, que vem de pedra. Que Jesus fala: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Te darei a chave do reino do céu. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Então Jesus fala que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a nossa igreja. A nossa igreja nunca vai ser destruída. Mas Jesus ele não fala que ela não vai sofrer. Por mais que sofra perseguições, por mais que tenha heresias, por mais que tenham escandalizações dentro dos próprios que estão dentro da igreja, ela nunca vai ser destruída. Ela nunca irá se acabar. Então Jesus também, caminhando um pouco mais, ele viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que eles também estavam no barco consertando as redes. E Jesus os chamou, e eles deixaram até o seu próprio pai. Então, para seguir Jesus, a gente precisa deixar muitas coisas das nossas vidas. A gente precisa deixar o pecado. A gente precisa se converter. É isso que Jesus ele nos pede. Se arrepender do nosso pecado. Que é a mesma coisa de se converter. Porque o reino de Deus ele tem duas condições para nós. A primeira delas, se converter. E a segunda, crer no Evangelho. Crer e viver. E assim como esses discípulos, esses 4 discípulos, Simão, André, Tiago e João, eles deixaram tudo por Jesus. Da mesma forma somos nós. Nós precisamos abandonar tudo da nossa vida por Jesus. Precisamos buscar mais almas, pescar mais homens para Deus.
levar o conhecimento a mais pessoas, para que mais pessoas possam vir se entregar inteiramente a Deus, que possam vir se convertendo. Porque o nosso mundo de hoje precisa da verdade. A nossa igreja precisa ser propagada a verdade cada vez mais. E por mais que muitas vezes tenham heresias e hipocrisias dentro das igrejas, por pessoas que não são verdadeiramente de Deus, ela nunca irá ser destruída. E essas pessoas, eu tenho fé que um dia elas vão se arrepender e se converter. Mas caso não, elas irão desistir, porque só permanece quem é verdadeiramente de Deus, quem gosta da verdade, quem ama a verdade. E é por isso que a gente precisa seguir a Jesus, a gente precisa amá-lo. A gente só ama aquilo que a gente conhece. E cada vez mais, quando a gente ama a nossa igreja, a gente conhece, a gente quer mais servir. E que assim como Jesus, a gente possa conhecê-lo. E que possa se arrepender dos nossos pecados, viver o Evangelho na nossa vida e buscar mais almas para Deus, mais pessoas para nosso Deus, para que assim mais pessoas alcancem a santidade, mais pessoas venham para propagar a verdade, cada vez mais, pois é isso que o nosso mundo precisa. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.